Então, nesse primeiro momento, você precisa se localizar. Estamos na Europa Ocidental predominantemente, na chamada Idade Média, na alta Idade Média, do século V ao século X, estudando as características do modo de produção feudal, descentralização política, agricultura de subsistência, o domínio teocêntrico, um teocentrismo cristão. Por que eu estou enfatizando o teocentrismo cristão? Porque é em meio a esta Idade Média, essa alta Idade Média, que conheceremos uma outra religião poderosíssima à época e vai se propagar muito no nosso contexto e precisaremos demais conhecer o Islã. O islamismo, ele vai surgir na Península Arábica, uma área um pouco afastada desse centro feudal. Aqui estamos na Europa Ocidental, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Alemanha, o chamado Sacro Império Romano Germânico. Aqui a área feudal que estamos caracterizando. Só que eu costumo dizer que, enquanto isso, na sala de justiça, você tem o islamismo a partir da Península Arábica. E daqui a pouco esse islamismo ele vai se propagar e ele vai ameaçar essa hegemonia cristã, o domínio católico cristão desse sistema feudal. Daqui a pouco teremos um choque, islâmicos versus cristãos, e esse choque vai nos levar a episódios importantíssimos como as cruzadas, ok? A seguir cenas. Então, voltando para cá, precisamos dividir desta forma. E a sociedade regrada pelos estamentos. Sociedade estamental é aquela cuja mobilidade social é praticamente impossível, inviável. Uma vez nascido na nobreza, crescerás na nobreza, permanecerás na nobreza e morrerás na nobreza. Uma vez nascido na pobreza, crescerás na pobreza, permanecerás na pobreza, morrerás na pobreza. A divisão de estamentos. A sociedade estamental do período medieval dentro do nosso sistema feudal. O alto clero, conforme visualizamos aqui, o chamado primeiro estado, o poder inquestionável do alto clero. Estamos falando de bispos, arcebispos, cardeais e a supremacia católica cristã na figura do Papa. O alto clero, a dominação da nobreza, o chamado segundo estado, a nobreza senhorial. O senhor feudal é um nobre, a nobreza senhorial. E o terceiro estado, a maioria esmagadora da população, os chamados servos. O terceiro estado, o servo preso à terra e dependente do seu senhor para produzir, para ter terras, para plantar e colher, sobreviver, e também a questão da proteção, da segurança. Então, eis a nossa sociedade dividida em estamentos, primeiro, segundo e terceiro estados. Entre os nobres, haviam relações entre os nobres, a chamada suzerania e vassalagem. Era uma relação típica da nobreza, uma coisa que precisamos atentar. A nobreza tinha sua própria relação, a chamada suzerania e vassalagem. Suzerano, um nobre que doa a terra a outro nobre. Não doa a terra a pobre, a servo. É doação de terra entre nobres. Suzerano, aquele nobre que doa a terra. O nobre receptor da terra torna-se vassalo deste primeiro nobre que a doou. Suzerania, o nobre que doa. Vassalagem, o nobre que recebe a terra. E aí há uma relação de dependência entre ambos. Essa chamada suzerania e vassalagem. Essa dependência é proteção, auxílio mútuo e outras coisas mais. Relação entre nobres. Suzerania, nobre que doa. O vassalo, o nobre receptor da terra. Esse vassalo receptor da terra, ele poderá se tornar um suzerano de um outro nobre. Numa outra relação de guerra, numa outra relação de conquista, ele poderá ser doador de terra. E aí ele, uma vez vassalo deste primeiro senhor, ele poderá se tornar suzerano de um terceiro senhor. Relação de suzerania e vassalagem, vamos enfatizar, é uma relação entre nobres, ok?
relação entre nobres. Então, fechando essa parte, precisamos mentalizar essas características principais do feudalismo.